Tite surpreende com escalação no Flamengo. Vamos falar sobre a escalação do jogo de hoje contra o Bragantino. Flamengo de olho na janela do meio do ano. Novo patrocinador estatal no Mengão, Pedrão? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu likezão bolado, deixa o like. Então toca aí, porque meu parceiro e minha parceira se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like, toca aí. Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô aqui em Atibaia, meus amigos, mais ou menos 20 minutinhos, né? Aí pra Bragança Paulista, meia hora, qualquer 25 minutos, né? Dependendo do trânsito. E o negócio é o seguinte: o Flamengo chegou cercado de uma enorme festa no Hotel Bourbon aqui em Atibaia, onde o Flamengo tá hospedado. Eu não tô hospedado no mesmo hotel do Flamengo. Gabigol parou, deu autógrafo pra todo mundo, assinou camisa do Grêmio, assinou camisa da seleção da Bélgica. Você sabia disso, rapaz? O Gabriel, ser ídolo do Flamengo já é algo absurdo. Mas ele é ídolo da garotada, toda a garotada que tem time no Brasil, ele é ídolo, e até mesmo fora do Brasil. Quem não se lembra, em 2020, o garotinho com a camisa do Júnior Barranquilla invadiu o gramado para abraçar o Gabigol, um negócio assim extraordinário. Davi Luiz, como sempre, solícito, parou, conversou com os torcedores, tirou fotos, deu autógrafo. Os únicos atletas que pararam foram o Gabigol, Davi Luiz, o resto passou direto. Não vou julgar também, deve estar cansado, vai se concentrar, mas tem que parar para falar para a torcida, né? Pelo menos um tchauzinho, um joinha, né? O torcedor rubro-negro merece. Mas vamos direto e reto aqui à escalação do Flamengo, meus amigos. Vamos lá. O Tite fez mudanças na escalação do Flamengo para hoje, tá? Algumas mudanças algumas pessoas vão gostar, e outras mudanças eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão gostar. Mas vamos lá. No gol, o goleiro argentino Agustín Rossi, e a zaga do Flamengo será formada pela dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, que aliás eu gritei pro Léo Ortiz: ô Léo, e a lei do ex? Ele deu um sorriso ali, né, pra mim passando ali, então tô torcendo demais pro Léo Ortiz conseguir fazer essa lei do ex contra a equipe do Red Bull Bragantino. Na lateral direita, na minha opinião, fica uma mudança aí que eu acho que a maioria das pessoas não vai gostar, que é o Wesley, beleza? O Wesley vai ser o titular da lateral direita do Flamengo. O Varela está com desgaste, tá? Mas não é lesão, não é problema, ele viajou normalmente, tá com a delegação, vai ficar no banco de reservas. No entanto, se não tiver nenhum problema com o Wesley vai seguir a partida inteira, até pro Varela ser poupado aí pro jogo importantíssimo que o Flamengo vai ter, decisão mata-mata na Copa Libertadores da América na próxima terça-feira. Pedrão, é fase de grupo. Eu sei que é fase de grupo, mas já é mata-mata, porque se o Flamengo perde a terceira colocação, aí realmente a nossa situação vai ficar bem difícil, porque o Bolívar, infelizmente, já disparou, ainda tem o Palestina em casa. Na lateral esquerda temos aí o Ayrton Lucas, voltando ao time do Flamengo. O Matias Vinha também está com desgaste, mas, no entanto, também viajou com a delegação do Flamengo, vai ficar ali no banco de reservas. Na meiuca, né, os caras ali da contenção da zaga do Flamengo, né, volância ali, tem o Alan e o Igor Jesus, né? A mudança é o Igor Jesus, que entrou durante a partida contra a equipe do Amazonas e volta aí, então, ao time titular depois de um bom tempo fora, beleza? Mais à frente tem o Gerson, né? O Coringa. Mais à frente dele tem o De La Cruz. Aliás, tá circulando um vídeo aí do De La Cruz nas redes sociais, o De La Cruz revoltado com o time do Flamengo dentro do campo, pedindo ali pros companheiros se movimentarem mais, se entregarem mais. Realmente, eu acho que em determinados momentos falta mais entrega pra esse time do Flamengo. Tudo bem que o Tite tem a responsabilidade dele, tem a parcela dele, mas os caras têm que se entregar mais, os caras têm que lutar pelo jogo. E esse jogo aí de hoje vai ser jogo de luta, meus amigos. Tem a parte técnica, é lógico, a equipe do Red Bull Bragantino é uma equipe boa tecnicamente, bem treinada taticamente pelo português Pedro Caixinha, mas é uma equipe, sobretudo, que tem muita intensidade de jogo. É uma molecada boa aí, então o Flamengo tem que tomar cuidado com isso. Mais à frente,
a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro, portanto, Tite treinando aí, quem sabe, mais uma vez, tentando mais uma vez, ensaiando um 4-4-2 no time do Flamengo aí, amontoando atletas ali no meio de campo para ver se consegue gerar jogadas de mais associação, né, de mais aproximação, troca de passes. O Flamengo tem chuveirado muitas bolas na área, cruzamento para a área, uma vergonha, pelo menos essas últimas partidas um Flamengo que não é criativo, não tem criatividade, enfim, vamos torcer para que nessa partida contra o Bragantino mude, mas já vou avisando, é jogo difícil, é carne de pescoço, vocês podem ter certeza disso. Partida de hoje não tem a transmissão da TV Globo, da TV aberta, no entanto, tem a transmissão no Premiere, no pay-per-view, com a narração do Paulo Andrade, que deixou a ESPN recentemente para se juntar ao Sport TV, ao Grupo Globo, né? Ele narra bem demais, na minha opinião, narrava a Premier League na ESPN, vai narrar o jogo do Flamengo hoje, beleza? O Flamengo, pra vocês terem ideia, como esse jogo do Flamengo de hoje é difícil, o Flamengo nunca venceu o Bragantino fora de casa na era dos pontos corridos. Você tem ideia do negócio desse? Aí tá aqui. O Flamengo no ano passado tomou uma pancada de 4-0 pro Red Bull Bragantino em casa, né? Com o Sampaoli, Flamengo não finalizou no gol. Acho que foi o pior jogo. Teve tantos jogos ruins daquele Flamengo do ano passado. Perdeu pro Maringá de 2-0 e coisa e tal. Mas acho que o pior foi esse aí. Que perdeu de 4-0 pro Bragantino. Não deu um chute no gol. Uma vergonha foi aquele jogo. Naquela oportunidade, Eduardo Sacha fez gol no Flamengo. Henrique Mosqueira jogou demais, meteu 2 gols no Flamengo. Alejandro fez gol no Flamengo. Em 2022, o Flamengo foi ao Nabi Abichedi e perdeu por 1-0 com o Paulo Souza. Acho que foi o jogo que o Paulo Souza caiu. Aliás, já estava certo do Paulo Souza cair, mas acabou que ele participou desse jogo ali já demitido, né? E aí depois assumiu o Dorival Júnior e foi aquele sucesso tremendo. Em 21, o Flamengo empatou por 1-1. E em 2020, o Flamengo empatou por 1-1, o Flamengo abriu o placar, mas acabou deixando o Bragantino empatar. Acho que foi gol de pênalti, aliás, do Gabriel nessa oportunidade em 2020. Portanto, o Flamengo jamais venceu a equipe do Bragantino na era dos pontos corridos fora de casa. No entanto, o Bragantino não tá essa coisa toda não, viu? Não tá não. O Bragantino, no seu último jogo, empatou com o Souza da Paraíba, né, por 1-1 na Copa do Brasil. O Bragantino empatou com o Fortaleza por 1-1 em Fortaleza. Venceu o Esportivo Luquenho na Sul-Americana em casa por 2-1, mas tem que vencer, time fraco. Venceu o Corinthians por 1-0 em casa. Venceu o Vasco por 2-1 em casa no Campeonato Brasileiro. E empatou com o Fluminense no Maracanã. Então, assim, tem 2 vitórias e 2 vitórias contra 3 vitórias, né? Contra times fracos. O Corinthians, que parece que vai engrenar agora, mas estava perdendo de todo mundo. Esportivo Luquenho, que é ruim, e o Vasco, que tá uma pindaíba braba. Quando pegou um mais ou menos, empatou com Fortaleza, empatou com o Fluminense, empatou com o Souza, que aliás é time, com todo o respeito, mas é time abaixo, da prateleira de baixo do futebol brasileiro. Então assim, não tá essa coisa toda. Agora, o Flamengo tem que querer. O Flamengo tem que buscar a vitória às 6h30, né? E eu tô falando alto aqui, daqui a pouco o pessoal vai... Pedrão tá de madrugada falando alto, desculpa, gente, acaba que eu não consigo. Você tem ideia como o desempenho do Flamengo depois do Carioca tá baixo, é fraco? São 8 jogos, 4 vitórias, ou seja, o Flamengo ganhou apenas metade dos jogos após o Campeonato Carioca, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo sofreu 7 gols, portanto aquela história de que a defesa do Flamengo é intransponível, ninguém faz gol no Flamengo, porque o Tite treina defesa como ninguém, pode até treinar defesa como ninguém, mas no Flamengo nesse momento tá ruim. Em 8 jogos tomou 7 gols, quase 1 gol por jogo, é uma média altíssima. E 9 gols marcados, um aproveitamento de 58%. Para outros clubes aí, um aproveitamento de 58% tava até bom, mas pro Flamengo tá ruim. Tá muito ruim. E o Flamengo não vence o Bragantino na Abichedi. Então é tarefa difícil, é carne de pescoço, é jogo difícil hoje no Nabi Abichedi. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, falando em Tite, agora
falando do assunto aqui mais sério ainda, né, do que a fase do Flamengo. O pessoal no Rio Grande do Sul tá passando uma dificuldade tremenda e o Tite, né, o Flamengo publicou um vídeo do Tite nas redes sociais apoiando a campanha de doações às vítimas das chuvas na região sul, né? O Flamengo tá fazendo uma campanha aí para doação para o Rio Grande do Sul, então entre na campanha, apoie, porque a situação lá no Rio Grande do Sul realmente está bem complicada por conta das chuvas. E aí, o que não dá para entender é que tem gente que não sabe separar as coisas. O pessoal começou a xingar o Tite. Mano, tira esse cara daí. Pô, o cara tá lá, é outra parada, é campanha para as pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Deixa para falar no estádio, ou então em outro post nas redes sociais, na coletiva. E, pô, lá no post do cara pedindo ajuda. Parem com isso, gente. Mas vamos lá. Pedrão até passa pano. Não é passar pano não, cara. É saber o momento, sabe? Não é o momento, né? Naquela postagem fazer isso, pelo menos na minha opinião. O Flamengo divulgou o início da venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians no Maracanã. Os sócios poderão adquirir neste sábado no site do Flamengo. Os ingressos estão no valor de R$ 80,00, meia entrada 40, para o público geral. E o ingresso mais caro é R$ 120,00. Cara, o ingresso assim, não tá barato, né? Barato como era antigamente, mas tá num valor ali, né? Comparando os ingressos que o Flamengo geralmente coloca para vender aí, tá num valor ok, o time tá em uma fase, né? A diretoria naturalmente sabe disso, vai precisar do apoio da torcida. Esse jogo contra o Corinthians é logo após Flamengo e Palestino. Não se sabe o que vai acontecer nesse jogo Flamengo e Palestino lá em Coquimbo, tá uma friaca danada, isso não é desculpa, só tô comentando. 11 graus, 10 graus lá em Coquimbo, e o Flamengo tem que ir lá para vencer e tem que ganhar essa bagaça de qualquer jeito, porque senão a situação vai ficar realmente complicada. No entanto, nesse momento, gente, ó, só para trazer informação, nesse momento não tem nada de Tite. Isso não é o que eu quero, não é o que você quer, é informação. Fui lá no hotel e uma pessoa me passou: Pedrão, não tem nada de Tite balançando. Não tem nada de, porque vão demitir, porque o jogador, não tem absolutamente nada disso. Mas eu queria que tivesse, Pedrão. Bom, aí é vontade sua, mas nesse momento não tem. Agora, dependendo, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Os dirigentes já não dão entrevistas mais. Dependendo do que acontecer, aí vocês podem ter, mas no momento, o Fabião me manda mensagem direto: Pedrão, falaram isso. Respeita as informações do colega, mas nesse momento os atletas estão fechados com o Tite, o que não parece, né? Porque dentro do campo tá uma preguiça, um negócio assim realmente impressionante, né? Mas vamos lá, meus amigos, o negócio é o seguinte, ó, vamos lá. Informação do GE. Globo, informação relevante aqui do Fred Gomes, que certamente deve impactar as finanças do Flamengo, né? Os patrocinadores do Flamengo. O Flamengo contratou a empresa Maria Quitéria para implementar o seu programa de integridade e criar um departamento de compliance. O objetivo é atrair mais parceiros e gerar mais confiabilidade no mercado. Com tal movimento, o clube se adequa a uma nova regulamentação do governo federal que baixou uma norma obrigando empresas interessadas a contratar qualquer poder público a terem um departamento de compliance. Ou seja, traduzindo aqui para quem não entendeu, o Flamengo, nesse momento, se habilita para voltar a ser patrocinado por algum órgão do poder público, como já teve, por exemplo, a Petrobras, né, foi patrocinadora do Flamengo, era patrocinadora, já foi da camisa, já foi do calção do Flamengo. A Caixa Econômica Federal, né, que já patrocinou o Flamengo no Master, né? Então, é meio que uma transparência maior, o recado que o Flamengo passa para o mercado, ó, nós contratamos a empresa X para o seu programa de integridade e criar um departamento de compliance. Ou seja, o Flamengo, por exemplo, já é editado pela Ernst Young, que é uma das maiores auditoras do mundo, né? Isso gera uma confiança no Flamengo. As empresas que vêm patrocinar falam: não, eles
É um clube sério, não é um clube, sabe, que faz o contrato e não cumpre, né? Até mesmo para negociações que o Flamengo vira fazer, vai olhar lá e falar, pô, tem a Maria Quitéria lá, né? Os caras, enfim, o mercado tem mais confiança, né, em fazer negócios, então é algo realmente bem bacana aí pro Flamengo. Quem sabe aí podendo voltar a patrocinar o Flamengo, uma Caixa Econômica, uma Petrobras. Hoje já tem o BRB, né? É estatal, né? Bem ou mal é estatal, né? O banco BRB, o Banco Regional de Brasília. Se eu não estiver falando abobrinha, até porque, gente, todo mundo fala abobrinha, se eu estiver falando abobrinha, alguém aí me corrige, beleza? Me corrige. Pronto, melhor dizendo, Marcelo corrige, me corrige, beleza? Meus amigos, o negócio... E aí... O Diogo Lemos, que é membro do Conselho do Futebol do Flamengo, fala exatamente o que eu acabei de falar aqui, ó. Assim como o Flamengo, na atual gestão, se tornou o primeiro clube de futebol a ser auditado por uma Big Four, a Ernst Young, e também o primeiro a utilizar um software SAP customizado para as demandas e processos. Isso aí eu não entendi nada. Mais uma vez, sai na frente aprimorando ainda mais na sua governança. Pois é, o Flamengo na parte financeira, na parte de captação de patrocinadores, na parte de transparência das finanças, isso aí, cara, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. O problema do Flamengo é a gestão do futebol. Como é que é problema se venceu 2 Libertadores? Com o faturamento do Flamengo, fosse mais organizado, o Flamengo tinha ganhado ainda mais títulos. Aí fica a minha cobrança. Vamos falar sobre o estádio, que tem informação do estádio. O terreno do gasômetro, atualmente, tem 86.500 metros quadrados. Uma área pequena que precisa ser bem aproveitada para um estádio de 80 mil. Porque o Landim falou que vai construir estádio para 80. Primeiro era 100. Agora já passou para 80. E aí tá aqui, ó. Landim disse que ainda planeja fazer uma área externa para a FanFest. Mas o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é especialista, é arquiteto de estádio, fez um apontamento muito pertinente quanto ao espaço. Os públicos de FanFest e estádio geram um impacto único em todo o resto da funcionalidade. Ou seja, estacionamento, transporte público, serviço. Tudo isso precisa ser pensado para a soma dos públicos do estádio e FanFest. Será que uma área de 86 mil metros quadrados, 86.500 metros quadrados, seria capaz de suportar, além do estádio em si, uma FanFest externa de 5, 15 mil pessoas junto ao público interno? O que eu sinto, gente, vamos lá. Eu acredito, tá, que o Flamengo vá fazer esse estádio, mas às vezes eu sinto que é muito espetacularização, sabe? Vai ser 100 mil, Maracanã vai ser para jogo pequeno, agora vai ser 80 mil. Aí agora vai ter... Eu amaria que tivesse FanFest, que fosse para 80 mil e coisa e tal, mas o especialista que é o especialista tá vendo a área e tá falando, ó, com essa área que tem aí, não vai dar, meu amigo. Então a gente bate um desânimo, né, em relação a isso. Falando de desânimo, vamos falar sobre a política do Flamengo. Tá aqui, ó. Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, foi novamente vetado da viagem para São Paulo e Chile. Após ir à Bolívia, o diretor de Relações Externas esperava eliminar a rixa com Marcos Braz, que segue insatisfeito. Clima entre os dois dirigentes do Flamengo segue ruim nos bastidores. E por que segue ruim? Porque o Braz, né, tá para vereador, o Cacau tá vindo para vereador e, naturalmente, o Marcos Braz não gostou dessa situação. Eu acho que é uma situação externa, sabe? Não acho que tem que ficar levando isso pra dentro do clube, entendeu? Pô, resolve lá, não vai viajar, não vai, sabe? Aí quem vai tratar das situações externas, né? CBF, vai ser o Braz, vai ser o Espinho, vai ser o próprio Landim. Complica. Mas vamos lá, Comebol, né? Meus amigos, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou sobre a janela do meio do ano do Flamengo. Vamos ver o que ele falou. A gente entende que está com um plantel bastante bom agora, discordo, Landim.
Claro que vamos ficar olhando. É um processo contínuo que a gente faz de avaliação do desempenho dos nossos jogadores. Quando montamos o plantel, foi para isso. Espero que não tenha lesão nenhuma. O próprio Fábio Maceridian falou que isso é impossível. E que todos os jogadores estejam bem até a segunda janela. Quase utopia isso, infelizmente. A gente vai vendo a avaliação dos desempenhos e vai vendo se tem lesão. Como fica o plantel? Sim, pode ser que a gente vá ao mercado na segunda janela. Pode não. A informação que eu tenho é que o Flamengo vai ao mercado e já tá começando a ver jogador aí para a segunda janela aí para contratar, tá? Porque vai vir a Copa América, enfim. Meu parceiro daquela moral, se inscreve no canal, só no sininho, deixa o like, tamo junto.